A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos na nossa segunda lição da revista do primeiro trimestre, do ano de 2026, que tem por tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. O escritor dessa revista é o pastor Douglas Batista, Queremos dar graças a Deus aí. Iniciamos mais uma lição. Meus irmãos, eu vou pedir a vocês que já se inscrevam, tá? O propósito desse ano de 2026 é já ingressar, A gente dando um pontapé inicial aí, trazendo aula para vocês, aulas mais dinâmicas, aulas onde vocês possam ser instruídos através do Espírito Santo de Deus. Então aí já está o nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 11, verso 27, na parte C. A nossa verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em duas passagens bíblicas, em Mateus capítulo de número 11, do verso 25 ao 27, e o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, do verso 6 ao verso de número 11. Então vamos dar início aí à introdução da lição de número 2. Tá? A lição de número 2 tem por tema o Deus Pai. Introdução vai dizer o seguinte: a doutrina da Trindade é o mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus, em três pessoas, coeternas, consubstanciais e distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele a quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e a nos relacionar com o Pai Celestial. Então, como a introdução já diz, a gente iremos tratar sobre a primeira pessoa da Trindade, a saber, o Deus Pai. É claro que para isso a gente vai navegar dentre a doutrina da Trindade, Nós iremos passar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Filho, a saber, Jesus Cristo. Então vamos para o primeiro tópico, que fala a identidade de Deus, o Pai. Então o primeiro tópico aí vai começar dizendo sobre a identidade do Deus, o Pai. O primeiro subtópico fala o Pai é o único verdadeiro. O segundo subtópico vai falar sobre a fonte da divindade. E o terceiro tópico vai falar sobre a ação por meio do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso tratando sobre a pessoa do Deus Pai. Então vamos para o primeiro subtópico. O Pentateuco declara: ouve, ó Senhor, nosso Deus. É o único Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus o Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustenedor do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás no céu. Mateus capítulo 6, verso de número 9. Reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então vamos lá. Há 3 pontos específicos aqui no primeiro subtópico, a qual você, como professor, pode destacar aí para os seus alunos. O primeiro tópico, a primeira parte aí que o subtópico trata,
fala que a Bíblia traz por 6 vezes o título Deus Pai. Então ele cita Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 27, 1 Corinto, capítulo 15, verso 24, Gálatas, capítulo 1, verso 1 e 3, ou você pode ler aí do 1 ao 3, Efésios 6, 23 e 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 2. Tá? Então esse primeiro tópico, essa primeira parte aqui, ele vai falar sobre as 6 vezes em que Deus é encarado como Deus sendo Pai. A segunda parte aqui, a segunda coisa a destacar aqui é que a lição fala-se que refere-se a Deus como Pai e destaca o seu papel como Criador e sustenedor no universo. Então percebe, primeiro, a primeira parte fala que por 6 vezes o Novo Testamento ele vai fazer uma referência como Deus o Pai. Então ele coloca a nomenclatura de Deus Pai. A segunda parte aqui que você pode ver é que coloca Deus como Criador e sustentador do universo. E a terceira parte fala que o próprio Jesus se refere ao Deus Pai como sendo Pai. E ele cita aqui o exemplo da passagem da oração do Pai Nosso, que é Mateus capítulo de número 6, verso de número 9. Então é muito importante que você, como professor, toma cuidado na hora de você explicar a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela é uma das doutrinas mais, se não, eu poderia me arriscar a dizer, a doutrina mais complexa em todo o estudo da teologia, todo o estudo bíblico. É a doutrina mais complexa que nós temos. Então, há muito a perspectiva de que, ao explicar, podemos acabar confundindo a cabeça de nossos alunos. Então, seja bem explicativo, estuda sobre o assunto, senta para estudar, tá bom? Mais a fundo. Vou estar lançando um vídeo mais à frente falando acerca da Trindade. Então, o que é a Trindade? A Trindade é um único Deus que subsiste em 3 pessoas. É um Deus, essência, conhecimento, sabedoria, perspectiva, visão, tudo isso como Deus, porém, ele se divide em 3 pessoas. Essas 3 pessoas têm as suas características comuns. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com a sua função, mas ambos têm o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo conhecimento, a mesma consciência, os mesmos desejos e os mesmos propósitos. O que difere é a função, e nós temos por base aí, nós podemos citar aí acerca sobre o plano da salvação. Por exemplo, o Deus Pai é o Deus que planeja, é o Deus que arquiteta o plano. Já o Deus Filho é o Deus que executa, é o Deus executor. O Filho é o executor do plano do Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que faz permanecer este plano. Tendo em vista este conhecimento de que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo dá durabilidade ao plano, a gente pode chegar a uma conclusão de que você explicando para o seu aluno, você pode explicar que o Deus Pai seria como um arquiteto, é aquele que desenha, aquele que planeja toda uma arquitetura, todo um desenho planejado, todo um planejamento, aquele que monta o planejamento. Já o Deus Filho é aquele que executa, ele seria como, por exemplo, você pode dar um exemplo aí bem básico para os seus alunos, explicando que o Filho é aquele que executa. Então, dentro de uma visão onde a gente fala sobre uma construção, o Deus Pai é quem desenha, é quem planeja, é quem monta ali toda a estrutura do plano. Já o Filho seria mais ou menos como o mestre de obra, aquele que vem pegando o desenho e colocando em obra. Pega o desenho da arquitetura e levanta as paredes, levanta as colunas, ele constrói todo o plano que o arquiteto fez. E o Espírito Santo, então, que seria?
O Espírito Santo seria, como um exemplo bem básico, como um engenheiro civil, a qual ele tem por obrigação olhar, averiguar se aquele plano ali ele vai permanecer, se as estruturas estão firmes, se está tudo condizente, se está aprovado. Isso é somente uma base, isso é para você ter uma noção, para você poder explicar para os seus alunos. É claro que a Trindade é um pouco mais complexo que isso. É claro que a Trindade é um pouco mais amplo que isso, mas é simplesmente um exemplo para você ter como base de ensinamento aos seus alunos. Então vamos seguir para o segundo subtópico, que tem por o tema: o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é supremo, ser eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo o que nele existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de nossa vida. Olha que interessante. Ali no começo da lição, aqui no começo do segundo subtópico, ele vai dar aqui 4 atributos divinos. Primeiro, ele vai falar sobre supremo ser. Segundo, ele vai falar sobre eterno. Terceiro, ele vai falar sobre ele existe por si mesmo. E quarto, ele vai falar sobre imutável. Esses aqui são os atributos que definem a pessoa do Deus Pai. É claro que esses atributos também são distribuídos também ao Filho e também ao Espírito. Mas como estamos falando com o Pai, sobre o Pai, vamos tratar apenas na perspectiva do Deus Pai. Então ele fala aqui sobre supremo. Então o que é supremo? Você, como professor, a cada um desses 4 atributos que aqui no subtópico 2 ele destaca, você como professor pode perguntar ao seu aluno o que ele imagina, o que significa que Deus é um ser supremo. O que ele entende como Deus sendo o ser supremo. Então, a supremacia de Deus aqui fala que ele está acima de tudo. Ou seja, quando a lição e a Bíblia destaca Deus como sendo o ser supremo, ele está dizendo que Deus está acima de tudo. Ele é um ser superior. Ele tem uma autoridade máxima de poder, conhecimento e uma importância elevada. Para isso, como referência para você, professor, eu deixo como referência Daniel, capítulo de número 4, verso de número 35. Faça essa leitura em classe, destaca muito bem sobre a característica da supremacia de Deus. A segunda característica que ele fala aqui, fala sobre Deus ser eterno. E então, o que é ser eterno? Eterno fala sobre não ter começo, não ter um fim, não ter um meio, não existir no tempo da conexão humana. A sua existência não se encaixa dentro do tempo, não se encaixa dentro do cronos. E a sua permanência é uma existência sem fim. Ou seja, Deus não tem começo, Deus não tem meio e Deus não tem fim. O que determina, o que forma, sendo Deus como um ser que ele não tem tempo de existência, ele não passou a existir, ele já era. Tá bom? Por isso ele é eterno, ele nunca morre. Para isso, eu deixo de referência para você, falando sobre a eternidade de Deus, Deus sendo como eterno, eu deixo para você Salmos de número 90, verso 2, Isaías capítulo 40, verso 28 e Deuteronômio capítulo 37, verso 33, verso 27. Depois ele vai falar sobre uma outra característica, que é a pré-existência. Quando eu falo de pré-existência, significa que Deus existe antes do tempo. Ele existe fora do tempo. Pré-existência
A existência fala sobre algo, sobre 2 pontos, principalmente. Primeiro, aí você explica para o seu aluno que existência é aquilo que precisou de um momento da história para existir, e segundo, ele precisou de um princípio, ele precisou de algo para dar um pontapé inicial, ele precisou de uma base para ser construída. Então, existência baseia-se nisso. Ele tem um ponto na história onde ele começou a existir, e este ponto ele divide a sua não existência para a sua existência, e ele também precisou de uma matéria para ser criada. Como Deus é um ser imaterial, ele é espírito, como segundo Jesus diz lá em Evangelho de João, no capítulo de número 3, pregando para a samaritana, Jesus disse que Deus é espírito. Então Deus ele é pré-existente, ele está muito bem antes da existência. Então quando alguém pergunta assim, Deus existe? A resposta não, porque existência parte de 2 princípios. Primeiro, ele precisa de um tempo na história para passar a existir. E segundo, ele precisa de uma matéria, ele precisa de uma matéria-prima para ser construída. E o quarto atributo divino que é apresentável fala sobre imutável. Ele é o Deus imutável. Então aí você, como professor, instigue aos seus alunos a questionem eles o que ele entende por ser um Deus imutável. Então você explica que Deus imutável é aquele, como professor, você instiga o seu aluno perguntando o que ele entende por Deus ser imutável. Após isso, perguntar, você vem destacando, descrevendo que a imutabilidade de Deus significa que Deus não muda, tá? Deus permanece o mesmo, não há variação de dúvida, tá? Não há variação no caráter de Deus, tá bom? Deus não sofre uma variação no seu caráter, na sua essência, nem no seu poder e nem na sua soberania, tá? E aí a lição continua dizendo, ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí cita aí João capítulo de número 20, verso de número 31. E ele continua, ele é Espírito, doador e mantenedor da nossa vida. Tá? Então, para você, professor, eu deixo aí 2 referências bíblicas para você estar fazendo leitura com os seus alunos, tá bom? Primeiro, eu vou deixar aí Tiago, tá? Carta de Tiago, capítulo de número 1, verso 17, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 28, tá bom? Aí você vem falando sobre a atuação de Deus Pai na criação, tá bom? Deus planejou e Deus estava atuando. Então explica para os seus alunos que Deus ele planejou e ele também atuou na criação. Perfeito? Agora vamos para o terceiro subtópico aí da primeira parte, tá? Que vai falar o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as 3 pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? O que a lição está, o que você precisa passar para o seu aluno, tá? É que ele saiba que apesar de haver 3 pessoas na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, tá? Apesar de haver essas 3 pessoas, é muito importante que você explique isso aos seus alunos, tá? Apesar de a Trindade falar sobre as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, não estamos falando aqui sobre um degrau, aonde o Deus Pai está no degrau máximo, o Filho está no degrau do meio, o Deus Espírito está no degrau mais baixo. Não estamos falando de uma escala onde há um degrau para se subir, há uma escala para se subir. Não, estamos falando que todos estão ocupando o mesmo espaço.
ambos têm a mesma autoridade, ocupando o mesmo espaço. Ambos têm a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma soberania, a mesma graça. Ambos atuaram na criação do homem, ambos atuaram na redenção, ambos atuaram na morte e na ressurreição de Cristo, tá bom? Ambos ocupam o mesmo espaço. O que distingue são as suas ações, as suas pessoalidades, como aquilo que eu citei, tá? O Deus Pai planeja, o Deus Filho executa e o Deus Espírito, ele faz permanecer a obra. Então, não há aqui uma distinção de cargo, não é isso. A Trindade, o que separa são as pessoas. E através da pessoa do Deus Filho e da pessoa do Deus Espírito, eles em conjunto glorificam a Deus. Então eles se revelam, o Filho se revela, o Pai se revela através do Filho e o Pai também se revela através do Espírito, assim como também o Filho também se revela através do Espírito Santo. Então deixa isso muito claro. Você precisa deixar claro na mente do seu aluno que não estamos falando aqui de como que Deus Pai alcançou o degrau máximo, não é isso. Ou que Deus Filho está por chegar no degrau. Não é isso, não é uma competição de cargo. Não é uma competição, não é uma corrida que está acontecendo entre a Trindade. Tá bom? Você precisa deixar isso muito claro para o seu aluno. Para isso, eu separei uma pergunta aqui, tá? Que eu acho que se encaixa perfeito para você tirar a dúvida. Às vezes os alunos não... Eu falo isso como exemplo também, já fui professor. Os alunos, eles têm pergunta dentro de si, mas há vergonha dentro deles. Então eu deixei uma pergunta aqui que você pode fazer aí como professor. E a pergunta é a seguinte: se não há subordinação na Trindade, então por que Jesus cita que ele está fazendo a vontade do Pai? Tá? Então, como eu disse, não há subordinação. Então, por que Jesus, muitas das vezes, cita que ele está fazendo a vontade do Pai? Isso é muito claro. Então, você vem respondendo que é por dois motivos. A primeira ação do porquê que Jesus cita que ele está fazendo a vontade do Pai é, primeiro, que Jesus, a sua função é executar o plano. E quem montou o plano foi o Pai. Ambos estão correlatos ao plano, mas Jesus é o executor do plano. E o segundo motivo é porque o que Cristo está tentando fazer aqui é ensinar. A carta aos Hebreus, ele é muito claro em destacar que Jesus vem para consertar o que Israel nunca conseguiu. Toda a lei que era para o povo cumprir, apesar de que o ser humano é incapaz de cumprir a lei se cumpre na plenitude da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, em Israel, o Antigo Testamento, o povo não obedecia a Deus. O povo era um povo desobediente. Então, o que Jesus está ensinando para o povo, o que Jesus está ensinando para nós, é obedecer à vontade de Deus. Então, o que Jesus está passando aqui, nada mais, nada menos, é de que ele está cumprindo com o propósito que ele veio. E segundo, ele está nos ensinando. O povo viveu em desobediência durante anos, desde que o povo sai do Egito até chegar em Canaã, até o momento do cativeiro babilônico, cativeiro assírio, aonde passa os 400 anos de silêncio, o período chamado período interbíblico, e nós entramos no Novo Testamento e começa-se a história de Cristo. Jesus vem para cumprir a obediência que o povo não obedecia. O povo de Israel era um povo desobediente. E o que Jesus está ensinando através da sua vida é de que nós devemos obedecer. Então você explica aos alunos que o propósito do porquê Jesus sempre fala, do porquê ele está fazendo a vontade do Pai, não é só por uma mera subordinação, uma insubordinação cega, não, mas é uma subordinação completa, com um propósito. Ele está vindo cumprir, tá, um plano que é a redenção de todo
Então, a gente conclui aqui então a primeira parte e nós iniciaremos aqui a segunda parte que fala o Pai revelado em Cristo, tá bom? O Pai revelado em Cristo, tá? Antes disso, eu peço a vocês que vocês me seguem lá na minha página do Instagram, tá? @Gessé Rodrigues OF, tá? Que é oficial. Gessé Rodrigues OF, tá? Você vai lá, comenta pedindo, tá? Que essa aula aqui eu tenho a grade dela. Você passa lá e pede e fala assim: eu quero a grade da lição de número 2, tá bom? Já segue a nossa página, segue aqui também o nosso canal no YouTube, tá bom? Estarei postando sempre as lições. Nesse trimestre, o propósito é começar primeiro pela lição dos adultos, mas o plano é de que no próximo trimestre, da próxima revista, nós iniciamos tanto a aula de adulto, como também a aula aí para a juventude. Então, nos dê a força, tá? Se inscreve no canal. Eu peço também que você segue a nossa página lá no Instagram, segue a nossa página também no TikTok. Lá no meu Instagram tem o link do TikTok para vocês estarem me seguindo. Então, vamos dando início aqui à segunda parte, tá bom, da revista. E o primeiro subtópico aí vai falar: o Pai se revela aos humildes, tá bom? Nessa parte aqui, ele vai falar sobre três, tá? Ele fala aqui 3 palavras no grego, tá? E eu quero compartilhar essas palavras com vocês. A primeira palavra que aparece aí na lição é sofos, tá bom? Essa palavra aqui no grego, essa palavra aqui, sofos, no grego, ela fala sobre, né, um conhecimento elevado, tá? Fala sobre, era uma palavra que era usada para pessoas que eram mestres, tá? Pessoas que eram filósofos, pessoas que tinham aluno. Quando a gente está falando de um meio cultural onde fala do tempo aqui, né? Essas 3 palavras aqui, ela é usada dentro do contexto histórico onde conta a história de Cristo. Então essas palavras aqui, ela está em volta de um tempo onde a gente vê que os filósofos, tá? Os filósofos eram presentes. Então na escola é comum a gente ter aprendido a matéria de filosofia. E a gente, por muitas das vezes, ouviu que os filósofos, eles tinham as pessoas que seguiam, sentavam, eles explicavam seus pensamentos, seus argumentos, eles se debatiam. Então é dentro desse contexto histórico aqui, aonde nós vemos que Cristo senta na grama, ele vai e sobe ao monte, ele prega no meio da praça, ele não só prega dentro de Sinédrio e do templo, mas ele prega no meio da rua. É onde Jesus senta para dar ensinamento, é onde nós vemos Paulo pregando o Areópago mesmo, ele era uma construção do que os gregos fizeram para eles debaterem a sua ideia, debaterem a filosofia. Era onde os filósofos se reuniam e apresentavam, né? Apresentavam as suas perspectivas, as suas visões, os seus argumentos, debatiam, e eles levavam todas essas questões para o meio. Então essas palavras, elas se encaixam aqui. Então, sofos, essa primeira palavra que aparece no grego aí, ele fala sobre isso. É uma característica que era implícita para pessoas que eram mestres, pessoas que ensinavam, pessoas que tinham um alto grau de conhecimento. Uma pessoa que verdadeiramente a gente poderia falar: nossa, essa pessoa é entendida, ela tem muito conhecimento, né? Então, você explica isso para o aluno. A segunda palavra aí é sinetos, tá? Sinetos aí fala sobre uma instrução de um conhecimento letrado, tá? Então, diferente da primeira palavra, essa segunda palavra aqui do grego, você explica para o seu aluno que, apesar de ambas denotarem sobre um conhecimento profundo, essa palavra sinetos aqui, essa segunda palavra, ela fala sobre um conhecimento que a gente tem. É como você que lê um texto e você compreende o texto. Tá bom? Você lê o texto, você sabe o que está escrito, mas você não consegue ter um discernimento. Esta palavra perfeitamente encaixa, e deixo isso como exemplo, e você cita para os seus alunos,
sobre a passagem de Nicodemos, lá em Evangelho de João, capítulo de número 3. Né? Jesus mesmo debatendo conversando com Nicodemos, Jesus fala, olha, você é mestre, você não compreende, você não consegue entender, né? Essa palavra justamente define isso. Eles liam a lei, mas eles não conheciam a instrução espiritual por trás. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que tudo que aconteceu lá no passado era uma sombra que aplicava em Cristo. Então toda a lei do passado era a lei, porém era difícil com compreendimento do que Deus queria, porque ela só era possível compreender verdadeiramente através da pessoa de Cristo. Então os escribas, os sacerdotes, os fariseus, eles liam a lei, eles compreendiam a letra, mas eles não conheciam o ensinamento espiritual, a vontade de Deus através daquilo. Então temos aqui a terceira palavra, né, que é néfios. Essa palavra ela pode ser encarada dentro de três perspectivas. O primeiro ponto que essa palavra ela se encaixa no contexto de uma fala, de uma escrita, essa palavra pode ser encarada dentro de quando nós falamos de faixa etária, né? Ela se referindo à pessoa, a pessoa infantil, bebê, né? Uma criança. Nós também, o segundo âmbito que essa palavra podia ser aplicada, fala-se sobre a questão de maturidade, o maturo e o maduro, tá bom? E o terceiro fala sobre a capacidade de humildade e de entendimento, né? Então, quando Cristo aqui, ele cita em Mateus capítulo 11, eu deixo aí para referência para você como professor, eu deixo Mateus capítulo 11, verso 25, né? Jesus aqui, ele cita sobre a capacidade de humildade, a simplicidade. Então, essa terceira palavra ela pode ser usada no âmbito da faixa etária, ela pode ser utilizada quando se trata sobre a capacidade de maturidade e terceiro, sobre a capacidade de entendimento, né? Então, se nós formos parar para ver, cada palavra aqui fala sobre três classes de pessoa, uma pessoa de um conhecimento elevado, de uma sabedoria muito grande. Segundo, nós temos uma pessoa, né, a segunda palavra denota aqui uma pessoa que ela tem conhecimento, ela tem um pouco de compreensão, mas ela não consegue compreender o intuito por trás daquilo. E a terceira palavra fala sobre as pessoas que têm pouco conhecimento, que têm pouca formação, é uma pessoa mais humilde e simples no conhecimento. Segundo tópico, então vamos dando continuidade. O segundo tópico vai falar sobre o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ele cita Mateus 11, 27, dizendo: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e racional. Segundo, só é possível conhecer Deus por meio do Filho. Então, nesse segundo tópico, você deixa claro ao seu aluno que para conhecer o Deus Pai, só é possível conhecer Deus Pai se aproximar-se do Filho. É impossível nós conhecermos o Deus Pai se não chegarmos perto de Cristo. Se não conhecermos a mente de Cristo, conhecermos quem Cristo é, reconhecermos quem Ele é, nós nunca poderemos conhecer a Deus. Mas você pergunta ao aluno, como é que você acha que nós podemos conhecer ao Filho? Tá? Como é que nós podemos conhecer Jesus? Então você espera seus alunos responderem qual é a visão que eles têm, tá? É muito importante essas perguntas, porque é importante que os alunos eles põem para fora a perspectiva que têm. O intuito da escola dominical é tirar as dúvidas e ensinar o caminho certo. Responder as perguntas, responderem as dúvidas que há dentro da cabeça dos nossos alunos e direcionar para o caminho certo. Né? Aí você espera os seus alunos retomarem, né? Cada um falar, os que levantarem a mão para responder qual é a perspectiva que eles têm, e depois você vem colocando aí, né,
o que a Bíblia nos ensina, o que é conhecer, como é que conhecemos a Cristo, tá bom? Então, para você, professor, vem respondendo que nós só conhecemos a mente de Cristo através do que ele ensinou. Só é possível eu conhecer Cristo lendo a palavra de Deus. Só é possível eu conhecer a Cristo andando com ele, tendo intimidade, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Lendo os evangelhos, tá? Influencia, fala aos seus alunos para eles lerem os evangelhos, porque através dos evangelhos é onde nós vemos a pessoa de Cristo, tudo o que ele ensinou, do porquê ele ensinou. Só é possível eu conhecer a mente de Deus se eu conhecer o Filho. E por que só essa perspectiva de que eu só consigo conhecer a Deus conhecendo o Filho? Por conta do que próprio Cristo diz. Olha o que Jesus diz aqui no Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo de número 14. A leitura bíblica em classe, ela cita aqui João, capítulo 14, e ele faz menção do verso 6 ao verso 11, mas você pode ler aí do verso 6 ao verso 9. Tá? Então vamos fazer essa leitura aí. O verso do número 6 vai dizer: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Se vós me conheceis a mim, também conhecerão a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tende vistos. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe, porém, Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, vê a mim, vê ao Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então o que Jesus está ensinando para os discípulos aqui, e respondendo à pergunta de Felipe, é dizendo o seguinte: você só pode conhecer a mente de Deus conhecendo a mente de Cristo. Cristo, lembra do que... Aí você explica para o seu aluno, lembra que no começo da lição, a gente veio tratando, dizendo que Deus Pai é a pessoa da Trindade, ambos têm a mesma mente, mesma perspectiva, ambos caminham no mesmo propósito, no mesmo rumo, ambos têm o mesmo poder, a mesma excelência, a mesma soberania. Aí você explica que Cristo também, sendo uma da pessoa da Trindade, ele também tem a mente de Deus Pai. Tá? Então é importante que você, como professor, você deixa isso explicado ao seu aluno, que só é possível a gente conhecer a Deus. Isso aqui é uma lição fantástica que Jesus deixa aos nossos corações. Perfeito? Você aí também pode fazer uma exegese bíblica aí do verso de número de Mateus capítulo 11, verso 27. Deixo isso como uma leitura de classe, tá? Como uma referência bíblica para vocês. Então, esse capítulo 11, verso 27, ele tem 3 pontos aqui, e se você quiser anotar, mas como eu disse lá no começo do vídeo, eu vou deixar essa aula. Me chamem lá no Instagram lá, tá? Eu vou estar fazendo a publicação no Instagram. Então lá vocês comentam, eu quero, que eu vou estar mandando o plano dessa aula aqui para vocês estarem estudando. É o plano que eu montei, tá bom? É o plano que eu montei e eu também compartilho para vocês. Primeiro eu gosto de escrever, tá? Eu gosto muito de escrever. Depois eu passo para o tablet, tá bom? Depois eu passo para o tablet. E através do tablet eu tenho aí a minha aula. Ou você, professor, pode ter no seu celular, tá bom? Ou fazer uma anotação, como eu também faço, tá? Eu também faço anotação, eu também escrevo na minha revista, tá bom? Mas atualmente eu faço assim, eu escrevo num caderno e eu monto o plano de aula, tá? Baseado no resumo que eu montei no caderno. Tá bom? Então, voltando. Aí do capítulo 11, verso 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus, tem 3 perspectivas, tem 3 pontos importantes aí para a exegese bíblica desse versículo 27. Primeiro, ele fala sobre o relacionamento da Trindade. Então, a gente pode dividir aqui sobre a Trindade, né, que Deus Pai fala sobre o relacionamento da Trindade, tá?
e fala sobre que Deus Pai é um Deus que se relaciona, é um Deus que se comunica, é um Deus que conversa. Então, como isso é possível? Através de Cristo. Como isso é possível eu me relacionar ao Deus Pai? É possível eu me relacionar através do Deus Filho, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, Cristo é como um modelo para conhecer a mente de Deus e devemos olhar para Cristo. Então, Cristo é o modelo para a gente poder olhar e poder perceber o que se passa na mente de Deus. Então, só é possível saber os planos, as promessas de Deus, os intuitos de Deus, se eu me achegar à pessoa de Cristo. Então, você, como professor, explica, deixa isso bem explicado, nem que o seu aluno saia aí com isso gravado, né? Claro que possam existir dúvida aí, algumas dúvidas no meio dos seus alunos acerca disso. Tire as dúvidas. Eu, como professor, eu prefiro que o meu aluno saia sabendo de um ponto, mas que ele saia crendo naquele ponto com a sua afirmação, com aquilo firmado, com a lição firmada na cabeça, do que ele compreender letra a letra, significado de palavra do grego, do hebraico. Porque eu, como professor, gosto, mas eu prefiro que o meu aluno ele fixa na sua mente um determinado assunto, né? Então você, como professor, instigua isso dentro, grava isso na mente do seu aluno, tá bom? E terceiro ponto, Cristo revela, primeiro, relacionamento e segundo, através do arrebatamento, tá bom? Então vamos ler lá Mateus capítulo de número 11, vamos ler essa leitura bíblica aqui, Mateus capítulo de número 11, tá? Verso de número 27, que vai dizer, e tornaram, Mateus 11, 27, que vai dizer, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então essa revelação que Cristo pode dar aqui, é o terceiro ponto, só corrigindo a minha colocação, esse terceiro ponto aqui que fala sobre a revelação que Cristo pode revelar ao Pai, a gente pode entender em dois pontos. Pode entender que Cristo revela o Pai através do relacionamento com Ele, e a gente também pode entender que Cristo revela ao Pai a nós através do arrebatamento, que é quando veremos a Deus na sua pessoa. Vamos para o terceiro subtópico, que diz, quem vê o Pai, vê o Filho. No diálogo com Filipe, isso é Evangelho de João capítulo 14, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai. Aí ele coloca aqui uma expressão que eu gostei bastante, citando Hebreus capítulo 1, verso 3. Deixo isso também, a lição deixa como referência bíblica, mas é muito importante que você leia Hebreus capítulo de número 1, verso de número 3 aí com seus alunos. Põe algum, para ser um pouco mais dinâmico, coloca algum aluno, para acabar fazendo a leitura aí. Pede ele que ele se levanta, você pode fazer a leitura aí, corrida, do terceiro subtópico, e colocar um aluno, pedir a um aluno que ele já deixa separado este versículo aí, essa passagem bíblica, e assim que você terminar o terceiro subtópico, pedir a ele que se leia, e você vem pautando aí a lição. Então ele vai dizer aqui, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 3. Então, o escritor de Hebreus diz aqui que Cristo é a imagem da expressão da pessoa de Deus. Jesus é o reflexo de quem Deus é. Então, quando eu paro para mim ler o ensinamento de Cristo,
Quando eu paro para ver o que Cristo estava querendo dizer com uma parábola, eu estou entendendo a mente de Deus, como Deus funciona, tá? E isso é essencial para a nossa vida cristã. Perfeito? Então, a lição aí, mais para frente, ela vai dizer, ainda dos terceiro subtópico, ela vai dizer, é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. Não significa que são mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza, tá? Jesus e o Pai são um, mas um em divindade, como pessoa da Trindade, mas como ser pessoal, eles são distintos, eles são um na perspectiva como Deus, nas suas características, nos seus atributos, tá? Como ser poderoso, nome exaltado, como ser eterno, ser imutável, autoexistente, onipotente, onipresente. Jesus e Deus, e também uma pessoa do Espírito Santo, eles são um com essência de Deus, mas em propósito ambos são distintos. Perfeito? Então vamos lá. Terceiro ponto aí, né, que fala sobre a pessoa de Deus Pai. Estamos caminhando para o fim, tá bom? Deixa seu like aqui no YouTube, siga a gente, compartilha para mais professores, tá? O nosso intuito aqui não é simplesmente reter o conhecimento para nós, mas também para a gente compartilhar, né? Esse é o propósito, é um plano que eu já vinha há alguns anos, atuava como professor, mas também o meu intuito como professor era sempre procurar pessoas que davam direção aí sobre instruções teológicas, sobre a perspectiva bíblica, sobre referências bíblicas, tá? E sobre nunca desfalcar aí, nunca sair da rota do que a lição propõe, mas mostrar, através da lição, mostrar o que a Bíblia realmente está ensinando sobre aquela perspectiva. Perfeito? Então, segue a gente aí, tá? Compartilha o vídeo com outros professores, para que o nome de Deus seja exaltado e que possamos mais aí falar da palavra de Deus. Perfeito? Então vamos aí para o terceiro tópico, falando sobre os atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Esse primeiro subtópico ele vai falar sobre seis atributos incomunicáveis. E o importante é que Deus, ele tem aí a pessoa de Deus, né, a Trindade, eles têm dois tipos de atributos, né? Dois tipos de atributos. Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. No primeiro tópico aí, nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis, né? E o segundo subtópico ele vai falar sobre os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos a qual Deus tem, ele pertencem a Deus, e nem mais um ser, nem mais uma criatura compartilha desses atributos. Tá? Então ele cita aí 6 atributos que definem a pessoa de Deus, que são atributos que comunicam a pessoa de Deus, a pessoa da Trindade, não só o Deus Pai, mas o Deus Filho e Deus Espírito. A primeira aí o primeiro atributo, né, é a autoexistência, tá? Eu aconselho aí como professor também, você como professor, você pode estar indo questionando seus alunos, né? Você faz a leitura corrida aí do primeiro subtópico e questiona os seus alunos, o que eles entendem quando diz que Deus é autoexistente. Então você espera para eles ver o que ocupa a mente deles, ali você consegue direcionar através da palavra de Deus, aí discernindo através do que cada aluno seu, cada pessoa compreende, tá? É muito comum a gente se deparar com pessoas que fogem um pouco da perspectiva do que realmente a Bíblia nos direciona. Por isso a escola bíblica dominical é muito importante,
tá? É muito importante o culto de ensino, a escola dominical, aí é muito importante para que a gente alinhe a nossa perspectiva, a nossa visão com a visão do que a Bíblia ensina para a gente. Perfeito? Então aí primeiro fala sobre a autoexistência. Quando nós falamos sobre autoexistência, né? Quando nós falamos sobre autoexistência, nós fala que Deus, ele não precisou de ninguém para criá-lo, né? Como foi citado lá no começo, a autoexistência não é, a existência em si, ela precisa de duas bases principais. Ela precisa de um ponto na história que dê início, dá um start nela, né? Dá um start nela, e nesse ponto de ignição ele não tem onde divide, onde a sua não existência da sua existência. Então, e a segunda característica é que tudo que é existente, a existência, ela precisa de um segundo fator, que é uma obra-prima. Ela precisa de um meio pelaquilo a qual ela foi gerada, ela foi criada, né? Já Deus, ele não tem nenhum tempo de ponto de ignição, não tem um ponto na história onde Deus passou a existir, né? E também Deus não é um ser criado, ele não é uma criatura, não é uma criatura que passou a existir, tá? Deus, ele é autoexistente, ele existe e ponto. Isso é algo que a gente precisa ter na nossa mente, porque nem tudo a Bíblia consegue pôr pra gente aí, algo explicado. Nem tudo a Bíblia consegue aí explicar pra gente perfeitamente. Então, a autoexistência de Deus é aí quase que inexplicável, perfeito? O segundo atributo fala sobre a eternidade. Deus é eterno. Deus é eterno, ou seja, ele não tem nem começo nem fim, ele existiu, tá? E algumas pessoas pensam, mas quando pode acabar existindo uma dúvida aí entre seus alunos, de eles acabarem perguntando, mas o ser humano, quando ele tiver o seu corpo glorificado, o cristão tiver o seu corpo glorificado e passar a viver com Deus nas regiões celestiais, após o Apocalipse aí, a gente ter o nosso corpo glorificado, a gente não será eterno? A resposta é não. Porque eternidade, ela não é quando não tem fim, é quando ela não tem começo e não tem fim. E o ser humano tem começo. O ser humano começou a partir de alguém. O ser humano começou a partir da mãe, a mãe veio através de uma família, a família teve aí o início, é uma criação. Então toda a criação não é eterna, tá bom? Os anjos também, apesar de serem seres celestiais, seres espirituais, eles também não são eternos, porque eles são criatura. Então todas as vezes que nós falamos de criatura, eles não são eternos, tá bom? Porque eles foram criados e eles passaram um tempo da história onde eles não existiram e passou a existir, tá? Terceiro atributo aí fala sobre a imutabilidade, ou seja, Deus não muda. O quarto atributo fala sobre a onipotência, né? Ou seja, Deus tem todo o poder. Todo o poder, tá? O quinto atributo fala sobre a onisciência. Deus tem pleno conhecimento, tá? Em todo tempo, em todo momento, do presente, do futuro. E, por último, a onipresença, ou seja, Deus conhece e está presente em todo tempo e em todo lugar. Então, para Deus, ele não existe essa distinção entre passado, presente e futuro. Tá? Não existe essa distinção de presente, passado e futuro. Para Deus existe um único ponto. E para a gente existe o passado, o presente, que é o que vivemos atualmente, e o futuro é o que viveremos. Para Deus, esses três pontos da existência, ele está localizado em um único círculo. Deus vive no presente, no passado e no futuro, tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Por isso, Deus é onipresente. Tá? Então, nós podemos aí caminhar
para o segundo subtópico, terceira parte, caminhando para o fim, nós vamos ver que os atributos comunicáveis é aquilo que Deus compartilhou. Enquanto os atributos incomunicáveis é aqueles atributos a qual Deus não compartilhou com nenhuma criatura sua, seja anjo, seja os demônios antes de cair, seja o ser humano, Deus não compartilhou. Já os seus atributos comunicáveis, né, ou seja, a comunicação, a distribuição, Deus entregou à sua criatura, porém de forma limitada, não como Deus o tem, mas de uma forma mais limitada. Então nós vamos ver aí que a lição vai dar 4 características, tá? E a gente vai frisar aí sobre cada uma delas. Então a primeira aí é santidade. E eu deixo para você ler aí com os seus alunos Levíticos, capítulo de número 19, verso de número 2. E 1 de Pedro, capítulo de número 1, verso 15 e verso 16. A releitura de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, o que Pedro está citando aí é a passagem de Levítico 19. Levítico 19 aqui é uma das 613 leis, uma das 613 preceitos que todo judeu tinha, né? Todo judeu tinha. Então, um deles era a santidade, tá? O terceiro. Então, o segundo atributo aqui, que é amor. Antes de eu comentar aqui sobre o segundo atributo de Deus, é muito importante que você frisa para o seu aluno sobre a expressão Deus ser algo. Né? Deus é amor, Deus é fiel, Deus é santo. Todas as vezes que nós vemos essa característica de que Deus é alguma coisa, Deus é aquilo, não é porque Deus só é santo porque está agindo com santidade. Não, pelo contrário. Justamente por estar agindo com santidade, justamente por ele estar agindo, é porque ele é santo. Não é que Deus é fiel simplesmente porque ele está agindo assim. Não. Não é a sua ação que o está determinando. O fato de ele ser é porque ele age. Não é que eu, Jessé, sou alguma coisa que não é como ser humano. Deus não é como ser humano. Que Deus é encarado como algo, ele tem uma característica, né, um artigo. Não é que Deus tem um artigo justamente por conta da sua ação. Aquela pessoa é bondosa porque ela age com bondade. Não é. Não é isso. Deus não é assim. Deus não é como um ser humano. Deus não se encaixa nessa perspectiva pequena. Deus não é algo porque ele está agindo. Pelo contrário, ele age porque ele é bom. Né? Deus está agindo daquela forma porque ele é assim. E aquele artigo não o está definindo pela sua ação, mas pelo contrário. Ele está fazendo aquilo justamente por ele ser. Tá bom? Então é muito importante. Então quando ele fala aqui que Deus é santo, não é que a sua ação o está definindo como santo. Não. Ele é, e justamente por ele ser, é que ele está agindo. Então, quando fala que sim, Deus é amor, é que ele é amor e justamente por ser amor está agindo assim. Né? Deus não é definido pelo que faz. Né? Deus não é definido o que ele faz. Tá bom? Então, você deixa muito claro isso para o seu aluno. Deus, a Trindade, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles não são algo que é definido através de sua ação. Tá? Ele justamente por ser é que ele faz. Tá bom? Então, a segundo atributo aqui fala sobre o amor. Então, você deixa explícito aí para o seu aluno que só é possível a gente compreender verdadeiramente o que é amor através de Deus. Tiago mesmo fala isso. Como é que você fala que ama o seu irmão? Né? Como é que você diz amar a Deus se você não ama o seu irmão? Então, só é possível eu agir com amor se eu tiver o relacionamento com Deus.
Só é possível eu ter amor no coração se eu me relacionar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se eu andar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no preceito da palavra de Deus, se eu agir conforme o Espírito Santo de Deus me guiar, aí sim eu tenho amor. Fora de Deus, é impossível um ser humano ter amor. O que o ser humano pode ter é uma mistura de paixão com algum propósito que ela tem. Então ela mistura e chama isso de amor. Mas Paulo destaca isso muito bem na segunda carta aos Coríntios. Se não me falha a memória, Paulo vem destacando o que é o amor. Paulo lá começa a caracterizar: o amor é bondoso, não é leviano, não tem inveja. E Paulo começa a destacar o que é o amor. E só é possível ter aquilo através do Espírito Santo. E é tanto que Paulo também faz uma colocação ao livro de Gálatas, né, lá no livro de Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito Santo, no capítulo 5, se não me falha a memória, ele diz que o fruto do Espírito é o amor. E através do amor, as outras características vêm se encaixando. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo que Deus está em mim, faz eu ter frutos, tá? E através do amor. A segunda característica aí é a fidelidade, né? Então, fidelidade aí é uma característica de Deus. E eu quero que você, como professor, também destaque aos seus alunos aí que a fidelidade de Deus não está baseado em nós. Não é porque eu leio a palavra de Deus que Deus está sendo fiel comigo. Deus prometeu e Deus fez, mas Deus não fez porque eu fui obediente. Deus não fez porque eu oro. Deus não fez porque eu jejuei. Deus não fez porque eu estou em constante comunhão dele. Pelo contrário, Deus o fez porque ele prometeu. Então Deus é fiel a ele. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a si mesmo. Então, se Deus cumpriu uma promessa na sua vida e ele vai cumprir, Deus não está cumprindo pela bondade, pela ação humana. Deus não está cumprindo porque o homem é bom, porque o homem é reto, porque o homem fez o que pediu. Não, Deus está cumprindo a sua fidelidade porque ele é fiel a si mesmo, ele é fiel à sua palavra, ele prometeu. Ele prometeu de fazer, ele deu a promessa e ele faz, porque ele é fiel à sua palavra. Perfeito? E o quarto atributo aí é a bondade. Deus é bom. Em todo tempo somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Perfeito? E caminhando aí para o terceiro subtópico, né? Esse terceiro ponto diz aí: os nomes revelam o Pai. O terceiro subtópico aqui, a lição vai destacar aí para você, professor. Você faz a leitura em classe. Ele vai destacar aí 5 nomes, né? Elohim, El Shaddai, Adonai, Kyrios e o tetagrama, né? A expressão Yahvé. Então, você faz a leitura e você vem explicando aí, tá? E você quiser anotar aí, vocês anotam. A primeira expressão que ele usa aqui, o primeiro nome denotado a Deus, é Elohim, ou Elohim, né? Elohim significa Deus ou deuses. O segundo nome aqui é El Shaddai, e El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. O terceiro nome aí que aparece é Adonai, que significa meu Senhor, né? A quarta palavra aí que aparece é Kyrios, que é uma expressão utilizada no grego, tá bom? Elohim, El Shaddai, Adonai e Yahvé são expressões utilizadas no hebraico. Agora, a palavra Kyrios, ela é no grego e significa também, né, meu Senhor, meu mestre, meu dono, meu chefe, tá bom? Então, Kyrios aí tem o mesmo significado de Adonai no grego, tá? Então, Adonai no hebraico, que significa meu Senhor, e Kyrios no grego, que também significa meu mestre ou meu Senhor.
E o quinto e último nome que aparece aí é Yahvé, o tetagrama. O interessante desse nome, Yahvé, é que a expressão dele, os judeus falam que este nome é impronunciável, né? Não é que não é possível falar, é que não tem um nome completo de Deus. Eles acreditam que o nome de Deus foi perdido. E justamente para não cometer o erro de pronunciar o nome de Deus em vão, esse nome foi perdido, então ficou essas 4 palavras. O Y, o H, o W, o H, que é o tetagrama, que é o Yahvé. Ou tem gente que fala Javé, Jeová, né? Onde a gente tem a expressão Jeová. Então essa expressão aqui significa eu sou o que sou. E o interessante, aí você explica na sala de aula, que o interessante é que essa expressão aqui, Yahvé, o tetagrama, ele é uma expressão que ela está fora do tempo. Ou seja, ela não está nem encaixada nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Ela é uma expressão que não se encaixa, porque ela pode ser usada no passado, ela pode ser usada no passado, ela pode ser usada no presente e pode ser usada no futuro. E por que essa expressão Deus diz ao povo, eu sou o que sou? O que Deus estava querendo dizer ali era de que tudo o que aconteceria ao povo, dali em diante, da libertação do povo do Egito, né, em diante, tudo que acontecesse foi Deus. Era Deus que estava fazendo. Então, o que Deus, em entrelinhas, diz, lembra quando eu abri o mar vermelho? Era eu. Então, ele usava a expressão, eu sou. Então, de uma certa forma, a expressão Yahvé significa, eu sou o que serei. Então, eu sou o Deus que abrirei o mar vermelho. Eu sou o Deus que mandou o maná. Eu sou o Deus que enviou as cordonizes. Eu sou o Deus que fez a água jorrar sobre a rocha. Eu sou o Deus que fiz vocês passarem. Eu sou o Deus que deu vitória para vocês. Então, essa expressão aqui é uma expressão que está fora do tempo verbal. Perfeito? Então, aqui a gente finaliza, né, a lição e vamos caminhando para a conclusão, né? A conclusão vai dizer o seguinte: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida. Isso aqui é muito interessante. Eu quero repetir isso aqui. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai em Cristo. Nos adotou como filhos. Perfeito? Então aqui a gente encerra, tá bom? Aí você pode estar fazendo a leitura das perguntas, tá bom? A lição aqui, para você, professor, é muito bom também. Você pode indicar aos seus alunos. Aqui ele faz a indicação de um livro, né? De A. Carson. Ele fala sobre o nome A Difícil Doutrina do Amor de Deus, tá? Então isso aqui é sempre referências bíblicas. E para você, professor, também, para quem quiser, gosta de se aprofundar, você pode aí citar para os seus alunos aí o livro da Teologia Sistemática, tá? Que é uma das doutrinas que a gente aprende na teologia. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Perfeito? Meus irmãos, muito obrigado, tá bom? Eu peço a vocês, compartilhem, indiquem aí o nosso canal para outras pessoas, outros professores, tá bom? Indiquem aí a nossa página, siga a gente no Instagram, tá bom? Está lá, @Gessé Rodrigues OF, tá bom? Curte lá, segue a gente no Instagram e a gente continua aí nessa caminhada. Meus irmãos, muito obrigado,
tá? Até a próxima lição. A próxima lição nós vamos estar falando sobre... Deixa eu ver aqui. A próxima lição tem por tema: o Pai enviou o Filho, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês aí. Curte o vídeo aí. Segue a nossa página no Instagram, segue a gente no TikTok, segue a gente também aqui no YouTube. E assim vamos caminhando falando do Senhor. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E até a nossa próxima lição.